Legal, estamos de volta com Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas, sempre com um tema bacana. Hoje falando sobre hipocrisia, falando sobre santidade. Fica ligado. Sempre com debatedores maravilhosos, pessoas que são relevantes aí para a sociedade, para o nosso segmento cristão, né? E sempre pessoas amigas, que eu gosto muito, um ambiente muito bacana e você ligado no lugar certo aqui no Antenados na Geral. Wellington, me fala uma coisa, você é deficiente visual, você se sente assim, visto ou percebido de uma forma preconceituosa? Há uma hipocrisia na maneira que as pessoas te tratam? Você percebe isso ou não? Não em caráter assim absoluto, mas em alguns momentos você consegue perceber isso sim. Mesmo que for de uma forma muito tímida e restrita, acaba percebendo sim. As igrejas, assim, de uma maneira geral, as estruturas, os locais, há uma dificuldade de acessibilidade em relação aos deficientes, não é uma dificuldade? Com certeza, Lincoln, é verdade sim. E na verdade a nossa igreja evangélica, digamos assim, brasileira, né? Vamos falar aqui do nosso país. Ela precisa evoluir em algumas áreas que são primordiais para o crescimento da igreja, né? Uhum. Na verdade, às vezes a gente fica um pouco meio desatualizado. Então a gente precisa estar incentivando isso aí também a nível nas nossas igrejas também, de ter essa evolução e nessas áreas também que são principais para que a igreja possa ter uma caminhada sadia no seu dia a dia, né? Legal. Eu falei disso porque às vezes eu percebo a igreja meio assim isolada da sociedade. Quando eu vou num culto aí vejo aqueles caras fazendo os sinais, libras, né? Aquilo é uma condição de acessibilidade para alguns, né? E às vezes a gente tem uma igreja tão não inclusiva. Parece uma igreja que é para alguns, né? A sociedade às vezes caminha para incluir pessoas, incluir segmentos. E às vezes eu acho a gente tão assim, tão meio isolado mesmo, né? E eu acho isso uma hipocrisia, porque Jesus, ele tem uma pregação, o ministério de Jesus, a expansão do reino, tem uma coisa de incluir pessoas, né? É uma hipocrisia de atitude, né? Porque a gente diz que a igreja está aberta a todos. Isso. Mas será que a nossa igreja tem um banheiro, por exemplo, com uma porta na medida cabível, funcional, para que um deficiente, um cadeirante, possa acessá-lo sozinho? Será que a nossa igreja tem escada? Ela tem uma rampa numa inclinação correta que um cadeirante possa chegar? Na maioria das vezes nós não temos isso. As obras novas, por exigência do CREA, né, elas precisam cumprir esses propósitos, mas as antigas, numa boa parte delas, não têm. Um dia eu convidei um senhor que vendia cartão de telefone no calçadão lá de Itaguaí, meu amigo, e eu passava por lá e eu chamei para ir à igreja. Aí ele falou assim, já tem algum tempo, ele falou assim, pastor, você quer que eu vá à sua igreja? Eu falei, lógico que eu quero. Aí ele perguntou, a sua igreja tem um banheiro adaptado para deficiente físico? Eu falei, não. Então você não quer que eu vá à sua igreja. Sabe por quê, pastor? Porque a coisa pior para um cadeirante é ter que pedir ajuda para ir ao banheiro. E o culto demora 2 horas. Como é que eu vou ficar lá 2 horas, sabendo que eu vou precisar ir ao banheiro e vou ter que ficar envergonhado de pedir alguém para me conduzir até lá? Então você não quer que eu vá à sua igreja. Aquilo me envergonhou. Eu era pastor de uma igreja que tinha 35 membros. A Igreja Congregacional da Ilha da Madeira. Vai lá hoje. O banheiro da Igreja Congregacional da Ilha da Madeira tem acessibilidade. Foi construído depois da minha conversa com o Valdemar. Eu acho que essa é uma consciência que precisa ser trabalhada. Não é só na igreja, mas em todos os segmentos. De uma maneira geral, da sociedade, a gente percebe essa deficiência, né, de nossa parte, de criar estruturas, né, para todas as pessoas. E isso, você está falando da questão da deficiência física, do Wellington, mas tem outros aspectos também. Hoje, sim, eu puxei até um gancho, pastor João, desculpe lhe interromper, da deficiência visual do Wellington, mas da deficiência às vezes até espiritual, porque quando a gente cria um ambiente hipócrita, a gente não cria um ambiente acessível a pessoas, por exemplo, como o Michel no bloco anterior falava, pessoas que percebem a sua debilidade, que são pecadoras. Às vezes eu acho que a gente cria um ambiente, tem um livro bacana, eu esqueci o autor, americano, eu li esse livro, dizendo que ele tem uma placa, uma igreja americana, essas alternativas mais novas, dizendo aqui, este lugar é um lugar onde perfeitos não podem entrar. Eu tinha essa placa na entrada da igreja. Você tinha essa placa? Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Isso, legal. Né? Isso também, então eu acho que foi nesse ponto, nesse gancho, entendeu? Verdade. Eu creio que a gente tem que trabalhar melhor essa questão dentro da comunidade cristã e olharmos de uma forma nivelada, de uma forma igual, né? Não de cima para baixo. Todos nós estamos nesse processo de transformação, todos nós somos imperfeitos, todos nós precisamos do outro.
E todos nós estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos a falhar em alguma área da nossa vida. Então, quando nós aprendermos isso e pararmos de olhar de cima para baixo, né, para as pessoas, eu creio que a comunhão, o relacionamento e até mesmo o tratamento dessas questões que surgem dentro da comunidade cristã será tratado de uma perspectiva totalmente diferente. Agora, Lincoln, eu queria fazer uma defesa à hipocrisia. Tu tinha essa placa lá na Tinha, comunidade da Cruz, né? tinha. Eu só tirei porque ela estragou. Ela estragou. É. Ela ficou imperfeita. Ficou. Mas eu queria, só pra gente sair do senso comum, Sim. porque parece que a hipocrisia ela é demonizada e pronto, todo mundo é contra. Eu quero fazer uma defesa à hipocrisia, né? A verdade é que sem hipocrisia não há sociedade. Sem hipocrisia não há sociedade. Por quê? Um exemplo simples. Eu estou dirigindo o carro, um sujeito me dá uma fechada, né? E eu estou com vontade de esganar ele, né? Mas eu não esgano, eu não xingo, eu não grito, né? Eu estou com ódio dentro de mim, né? Porque ele fez uma barbeiragem e quase colocou em risco a mim, minha família e tudo mais. E ele para do meu lado no sinal e ele faz assim, foi mal, tudo bem. Mas de certa forma não foi um domínio próprio, não foi um domínio próprio, não foi um autocontrole. Claro, não sei se, claro. É como o pastor Oswaldo falou no primeiro bloco, há uma busca em nós de correr atrás dessa perfeição, desse autocontrole, Isso aí, né? evolução. O que eu quero dizer é isso, existe uma hipocrisia saudável, que é uma hipocrisia necessária. Porque a gente vê hoje, talvez mais fora da igreja, uma defesa a se fazer o que eu sinto. Não, eu estou sendo honesto comigo mesmo. Estou sendo verdadeiro com o meu coração. E aí eu senti vontade de fazer isso e fiz. Mas você não deveria, mas eu seria hipócrita. Mas é óbvio. É óbvio que seria hipócrita. Agora, não dá para você fazer tudo o que o seu coração deseja. Sim. Né? A questão é essa, o homem é mau. O homem é mau. E a hipocrisia, portanto, ela é uma homenagem que o pecado faz à santidade, né? Ou seja, o pecado sabe que ser santo é melhor. E aí ele é hipócrita. É uma homenagem que o vício faz à virtude, né? Eu preciso mandar o meu coração calar a boca em alguns momentos na vida. E eu preciso desempenhar uma função ou um papel que seja mais nobre do que o meu coração. E aí, nesse ponto, a hipocrisia é saudável e necessária. Onde eu sei que o que eu sinto é ruim, é maligno, é danoso para o outro, e aí eu preciso desempenhar melhor do que eu sinto. Essa é a hipocrisia saudável. Saber que esse sentimento te acompanha até a volta de Cristo. Exato. Exatamente. Exato. Então, não é questão só do cristão ser bem tratado quando ele cai, né? Quando ele cai num pecado escandaloso. É a questão dele ser bem tratado, no pecado do cotidiano, né? No pecado que a gente olha e não vê uma queda, né? Ele não caiu, mas ele é um vacilão. E é nas vacilações do cotidiano que a gente tem que ser misericordioso e tudo mais, né? E eu acho, pastor Michel, que é essa questão aí que deve ser bem tratada. Por quê? Vamos dizer que o camarada vive uma vida cristã saudável desde o primeiro dia em que ele se encontrou com Cristo, né? Então ele se julga por ser alguém, digamos assim, com uma ficha limpa, superior aos demais. Acima da média. Que não teve, digamos assim, a mesma felicidade que ele teve de ser confrontado no seu dia a dia, no seu homem natural, e ter sido bem-sucedido, né? Suportado as tentações do dia a dia, digamos assim. Essas pessoas não são insuportáveis? Demais, porque ele Boa. É a grande realidade, Lincoln, porque eles olham para você e dizem assim, poxa, eu tenho com Deus um crédito que o fulano ali não tem, porque ele já passou por isso, por aquilo outro. Mas o interessante, a graça do Evangelho é isso daí. Que Deus não trabalha com essas coisas. Deus ele vai trabalhar com a sinceridade do coração do camarada. É verdade. Entendeu? Ele pode, às vezes, ter tido uma vida um pouco meio enrolada, mas ele foi bem sincero com a igreja, e com o Senhor. E com o Senhor e consigo mesmo. Jesus bateu forte, como foi dito no início, em relação aos hipócritas da sua época, não, principalmente. E só acrescentando disso, que o Wellington colocou, tem uma palavra de Jesus que ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Eu vim para os enfermos, né? E não para os sãos. Exato. Ele bateu forte porque, na verdade,
as autoridades da sua época, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles não viviam o que pregavam e o que exigiam que o povo praticasse. Então, essa incoerência entre o discurso e a prática. É aí que gera a hipocrisia. Né? Nós lutamos para viver o que nós pregamos, o que nós ensinamos, o que nós cantamos e muitas vezes o que nós exigimos, né? Das pessoas com as quais nós convivemos como comunidade cristã. Mas eu creio que, antes de tudo, nós precisamos reconhecer quem nós realmente somos, né? As nossas fragilidades, as nossas debilidades, os nossos pecados, para que então nós possamos compreender as fragilidades dos outros. O pastor Antônio, isso que o Wellington colocou muito sabiamente tem a ver com uma pseudo-santidade? Pois é, eu acho que as pessoas querem se demonstrar santas quando, na verdade, elas não conseguem ser. Mas o contrário da hipocrisia, Lincoln, é a sinceridade. E aí eu queria pensar uma coisa com vocês. Será que a sinceridade exagerada, ela também não vai gerar para nós uma dificuldade no relacionamento interpessoal? Não tem hora que você quer ser sincero e não pode, porque senão você vai ferir aquela pessoa. Não convém. Você deve fazê-lo, mas precisa analisar o que vai acontecer depois, os resultados daquela sua sinceridade. E é aí que você, às vezes, é obrigado a agir com hipocrisia. Porque você acaba demonstrando algo que não é. Eu tenho um contraponto disso que o pastor Michel colocou. Eu não chamaria isso de hipocrisia. Você chama de domínio próprio. Eu chamaria de um autocontrole. Não, legal. Do limite, quando você coloca, eu entendo bem, acho muito legal, quando você fala dessa sinceridade, ela tem um limite. Mas você não está... Tem uma verdade, às vezes, que ofende as pessoas. Não, entendo, Lincoln, mas você não está, de alguma forma, mascarando o que você sente? A hipocrisia é isso, máscara. O hipócrita é aquele que põe uma máscara para assumir um papel que não é dele. Ou seja, o artista é um hipócrita, né? Porque ele está fazendo tudo o que, na verdade, não é ele que está fazendo, é um papel que ele assumiu, ele está vivendo aquele personagem. Esse é o sentido da palavra no grego, né? Exatamente, esse é o sentido da palavra hipócrita. Então, quando você reage a alguma coisa que você deveria ser sincero, mas pesando as consequências, você deixa de sê-lo, isso é hipocrisia. Agora, infelizmente, volto a dizer, há momentos que é melhor a gente agir com hipocrisia. Eu vou pro break rapidinho, mas eu volto já. Aqui comigo, eu sempre comento isso, rapaz, o negócio vai aquecendo, parece um carro, aqueles carros antigos a álcool, né? Vai aquecendo, aí no segundo, terceiro bloco o negócio aquece. Você não pode perder, no próximo bloco tem mais Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas, com esse assunto bacana, falando sobre hipocrisia, santidade, fique ligado. Antenados volta já. E ó, não zapeia não, que eu volto já. Por salvarme